queridos, amados irmãos e irmãs em Cristo, estamos de volta e nesta noite de quarta-feira estamos aqui reunidos para continuarmos a série de estudos bíblicos desta semana, quando temos falado sobre o tema a Bíblia e a oração. Lembrando que hoje é quarta-feira e, portanto, daqui a pouco, às 8 horas da noite, eu e pastor Charles estaremos aqui no gabinete pastoral do templo da nossa igreja, ao vivo e online com o nosso culto de oração. Se você quer participar, poderá fazê-lo enviando pelo YouTube os seus pedidos de oração ou também através do WhatsApp. Daqui a pouco, às 8 horas da noite, às 20 horas, o nosso culto de oração online ao vivo com o pastor Charles e também com a minha participação e, claro, a sua participação. Agora vamos falar sobre ansiedade. Nosso terceiro estudo sobre o tema Bíblia e ansiedade. Na segunda-feira, nós trouxemos um conceito sobre ansiedade e também estivemos concentrados em Mateus capítulo 6, uma parte do Sermão do Monte, quando Jesus falou sobre a ansiedade. Ontem, na terça-feira, nós ouvimos aquilo que Deus tem a dizer para nós através de Paulo, o apóstolo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4. Paulo também falou o mesmo que Jesus: não andeis ansiosos, preocupados em demasia, por coisa alguma. E hoje o texto bíblico que trago está na carta de Pedro. Então, nós, segunda-feira, ouvimos aquilo que Jesus falou sobre a ansiedade. Ontem, terça-feira, ouvimos aquilo que Paulo falou sobre a ansiedade. E hoje vamos ver o que Pedro, o apóstolo, tem a nos dizer. Ou seja, melhor, Deus tem a dizer a nós, através de Pedro, sobre a ansiedade. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 6 a 11, aqui está escrito: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Vejam que interessante. Nós entendemos, lendo e estudando a Bíblia Sagrada, que o apóstolo Pedro era um homem que sofria de ansiedade, não é verdade? E ele mesmo está dizendo que nós não devemos andar ansiosos, mas devemos pegar toda a nossa ansiedade e devemos colocar sobre o altar, devemos colocar nas mãos de Deus, o Senhor, o Criador, aquele que sustenta o universo. Pedro teve medo de afundar quando ele estava caminhando sobre as águas do mar em direção a Jesus. Ele ficou ansioso, deixou de olhar para Cristo, olhou para baixo e começou a afundar. Depois, Pedro também ficou ansioso quando estava na vigília de oração no jardim do Getsêmani. Tão ansioso que quando os soldados chegaram para prender Jesus, ele retirou a espada da bainha e quis atacar os soldados para defender Jesus. Pedro também teve medo numa outra oportunidade de destaque da sua história. Ele ficou ansioso, com medo, e quando as pessoas começaram a dizer que ele estava com Jesus, 3 vezes Pedro negou a Jesus e entristeceu muito o coração do Mestre. Então, ontem nós estudamos aqui o apóstolo Paulo afirmando que o segredo para vencer a ansiedade é viver uma vida de oração com atitudes de gratidão. Hoje, Pedro acrescenta outro remédio muito eficiente, remédio divino, celestial e bíblico, para nós superarmos o problema da ansiedade quando a ansiedade vier para nos escravizar. Ele diz aqui que nós devemos ser humildes. A
A humildade é o segredo para nós lutarmos e vencermos a ansiedade. Ele está dizendo aqui, nós precisamos ser humildes diante de Deus. A palavra utilizada para humildade aqui no texto tem a ver com uma atitude de servo. Naqueles dias, o servo ou o escravo usava um tipo de avental como este que nós usamos hoje, quando nós vamos lavar a louça na cozinha, quando vamos preparar o nosso almoço, o nosso jantar, nós colocamos um avental para não sujarmos a nossa roupa. Assim também os escravos faziam naqueles dias. E Pedro está dizendo aqui que nós devemos ser assim, humildes, servos do Senhor. O termo aqui utilizado significa que você deve ser humilde, porque se você for humilde, você será abençoado. Inclusive, a bênção que será o Senhor ajudando você a vencer o problema da ansiedade. Os versículos 6 e 7 estão bem unidos. E se no segundo ele diz, lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, no primeiro ele diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Por quê? Porque Deus é poderoso o bastante para fazer você vencer. A Bíblia diz, e nós cremos, que Deus, o nosso Deus, o Senhor do céu e da terra, Ele é todo poderoso. Ele é o Deus das coisas impossíveis. Então nós vencemos a ansiedade quando somos humildes e reconhecemos que nós não podemos resolver sozinhos e que dependemos do poder de Deus agindo em nós e através de nós. Somos humildes e reconhecemos a nossa necessidade. Somos humildes e reconhecemos as nossas limitações, a nossa fragilidade humana. Só vence a ansiedade aquele que confia em Deus. E você só confia em Deus quando você tem uma atitude de humildade, quando você tem uma posição de humildade. É por isso que nós nos ajoelhamos muitas vezes quando nós queremos orar. Orar de joelhos tem essa mensagem, tem esse simbolismo. Eu estou me humilhando e reconhecendo que sou pequeno e estou diante de um Deus que é muito grande. O evangelista e missionário inglês George Miller escreveu: onde a fé começa, a ansiedade termina. Onde a ansiedade começa, a fé acaba. E eu quero terminar agora lendo um texto da Bíblia, um outro texto complementar das Escrituras Sagradas, Hebreus, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Preste bastante atenção. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem fiquem desanimados. Que Deus esteja abençoando a sua vida e a sua família também, e que você possa no Senhor encontrar forças e direção para vencer toda e qualquer ansiedade. Amanhã vamos prosseguir e falaremos um pouquinho mais sobre este tema tão importante, a Bíblia e a ansiedade. Até lá, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Lembrando que hoje é quarta-feira e daqui a pouco, às 8 horas da noite, nós estaremos juntos, unidos em oração, com o nosso culto de oração e estudo bíblico. Eu e o pastor Charles esperamos você e a sua família. Até lá!